com muito prazer recebendo no meu canal o ministro Alisson Paulinelli. Eu estava dizendo ao ministro, pouco antes de nós começarmos, que eu conheço historicamente, acompanhei sua carreira, secretário de Agricultura, depois ministro da Agricultura do quinquênio Ernesto Geis, foi deputado constituinte, exerceu outras atribuições em Minas Gerais, etc., etc., conhecido internacionalmente. E é um enorme prazer, porque quem acompanha meu canal, já tinha as pessoas, vamos perguntar lá para o ministro umas coisas importantes sobre agricultura. E eu já começo primeiro agradecendo a gentileza do senhor ter atendido o meu convite. E o senhor é personagem de uma revolução agrícola do Hemisfério Sul, que eu acho que com esse perfil não tem nenhuma na história tão importante como a que o senhor foi um dos que lideraram esse processo dessa revolução agrícola, aquela que era impossível, a agricultura tropical, era impossível ser realizada. E o senhor demonstrou, e o papel da Embrapa é fundamental. Eu começo perguntando para o senhor e agradecendo a gentileza de ter me atendido. Qual a importância da Embrapa nessa, e como o senhor avalia a sua participação nessa revolução agrícola que tivemos no Brasil, que tivemos e temos no Brasil? Olha, foi importantíssima a participação, a presença e a atuação da Embrapa. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a pesquisa no Brasil, até o surgimento em Minas Gerais de uma transformação que o doutor Rondon Pacheco nos pediu que fizesse do Instituto Agronômico, que era da administração direta, para uma autarquia com autonomia administrativa, técnica, financeira. Um novo modo de gestão pública, onde o pesquisador deixava de ser um burocrata de terceira linha, onde a pesquisa não era o objetivo principal. Ele levava 6 meses para obter uma diária e depois gastava mais 6 meses do ano para comprovar os gastos da diária, do carro, da gasolina, da hospedagem, da alimentação, etc., etc. E a pesquisa? Bom, pesquisa nós depois vamos olhar. Era assim que se funcionava a tradicional pesquisa até a década de 70. O ministro Cirne Lima, que era um belíssimo companheiro e ministro, vindo a Minas, ele viu a transformação que nós tínhamos conseguido na pesquisa, porque o órgão aqui criado conseguiu fazer aquilo que era o grande sonho do setor da pesquisa no estado de Minas, nesse caso, antes do Brasil, que era integrar todas as inteligências e botar todo mundo em projetos comuns para que todas as inteligências se debruçassem em torno dos problemas que surgiam e dessem resultados efetivos para que o produtor pudesse efetivamente ter um conhecimento de como seria possível promover aquela mudança que ele exercia até então. Era uma atividade transcendental do seu bisavô, avô, pai e depois seus filhos. Era uma agricultura extrativa sem nenhuma tecnologia, que não dava nenhuma produtividade nem renda. O pior era isso, o pior era a renda. O agricultor vivia sem renda. O Cirne viu aquilo e, quando viu o que se tinha feito efetivamente, ele deu um tapa na mesa. Doutor Rondon, vamos mandar o seu pessoal para Brasília este mês. Esse mês era de outubro de 1972, porque eu estou lá com várias equipes estudando a transformação do DNPE, Departamento Nacional de Pesquisa da Agropecuária, e cada hora esbarram num item e não me dão uma solução, e vocês aqui já estão executando. Nós fomos para lá. No mês de novembro, ele marcou um congresso na Fundação Universidade de Brasília. Nesse interim tinha surgido a lei da empresa pública.
E nós, de Minas, mesmo aconselhamos a ele a que usasse a empresa pública, porque nós aqui tínhamos usado ainda aquele famoso Decreto-Lei 200 do Getúlio Vargas, que autorizava criar a autarquia especial. Ele já foi direto na lei da empresa pública e criou a Embrapa. Fez um esforço muito grande e rapidamente conseguiu aprovação no Congresso, e a Embrapa, 4 meses depois, estava constituída. Só que houve um problema gravíssimo para nós. O Cine Lima briga no governo, teve uma indisposição forte, você se lembra disso, e nós ficamos, nós, seus seguidores, admiradores como eu era, ficamos apavorados. O que vai acontecer agora com a nossa Embrapa? Que para nós era uma esperança grande. Ficou no lugar dele o Moura Cavalcante, José Moura Cavalcante, lá do Pernambuco, que era usineiro, advogado. Quando viu a Embrapa no papel, ele chamou a mim, o Grupo Mineiro. Vocês é que estão sugerindo isso, como é que nós vamos tocar isso para frente? Vocês podiam vir nos ajudar, mas ajudar sim, ir para lá não. Nós temos tudo para lhe ajudar. Você tem um período muito difícil, que é um período burocrático de transformar uma instituição da administração direta numa empresa pública. As vantagens de pessoal, você tinha que fazer todo o registro de transferência de bens móveis, imóveis, semoventes. Você vai gastar aí uns 4 a 5 meses. E ele acabou fazendo esse papel muito bem. Coincidentemente, quando chega em janeiro, o presidente Geisel me anuncia como ministro. E eu tive, naturalmente, o primeiro contato com o Moura Cavalcante e falei, olha, eu já conversei com o presidente, essa Embrapa vai ser a chave do desenvolvimento agrícola brasileiro. Nós vamos colocar a ciência, a tecnologia e a inovação e o conhecimento como fontes básicas do desenvolvimento. Nós não temos no mundo uma agricultura tropical que seja competitiva, que tenha condições de a gente ir lá e aprender alguma coisa. Nós temos que fazer isso aqui. Os biomas tropicais são muito complicados e nós vamos ter que trabalhar em linhas diferentes das tradicionais de mais de 10 mil anos, porque em 10 mil anos só a região temperada dominou a produção de alimentos, evoluiu, etc., e o abastecimento mundial. Quando chegou em 1968, houve a confirmação da tese malthusiana. Os Estados Unidos, que era o grande fornecedor de alimentos do mundo, era uma potência alimentar e usou isso nas guerras econômicas, especialmente contra seu adversário, a Rússia, que até hoje não é autossuficiente, e usou demais, suspender exportações, etc. Mas dessa vez não, ele teve que editar um decreto fazendo primeiro um embargo não político. Ele deixou bem claro no decreto que impedia a exportação dos alimentos que estavam guardados nos Estados Unidos, embora já tivessem sido negociados em bolsa. Foi um rompimento, foi uma evolução muito grande. E ele teve de explicar o porquê. O que acontece é que hoje os Estados Unidos só têm em seus armazéns e silos alimentos para mais 6 meses. Para o povo americano, não estou falando que é para o mundo, não. E é o tempo suficiente de nós colhermos, de plantarmos e colhermos a nova safra. Olha, isso foi mais do que uma bomba atômica na guerra econômica que existia.
o alimento dobra de preço, cria uma dificuldade terrível, porque todo mundo estava acostumado a ir no Golfo do México, carregava seu navio e vinha embora, o frete era constante, tudo bem. Quando teve que diversificar a origem, o frete triplica, como está acontecendo agora, triplica de valor, e o alimento também dobra de valor. E o Brasil estava numa fase difícil, porque experimentava um crescimento razoável, especialmente pós-Juscelino Kubitschek. A metade da população já era urbana. Houve uma transformação muito grande. Em 1930, quando Getúlio Vargas começou o plano de industrialização, o Brasil tinha 80% da sua população rural e só 20% urbana. Quando o Juscelino deixa em 60, o governo termina o plano quinquenal dele, já era meio a meio. E as coisas complicaram, porque a metade da população, o que eu estou falando? 40, 45 milhões de habitantes do meio rural não eram capazes de abastecer os 40, 45 do meio urbano. E essas famílias que tinham feito o êxodo rural, mudado para a cidade, procurando melhores condições, passam a ter uma dificuldade imensa até de sobrevivência. Eles chegavam a gastar, com essa brincadeira do embargo americano, até de 48% a 50% de sua renda só em alimentação. Nós importávamos, naquela época, 30% de todo o alimento que nós precisávamos. E isso fazia com que a nossa posição ficasse muito débil, porque a conta que o Brasil tinha no seu balanço comercial era a conta café. E ela já vinha sacrificada por outros fatores. O petróleo, a energia, etc., etc. E quando chega em 1973, os árabes são aconselhados a criar o OPEP, a fazer uma entrega, parar de brigar entre si e harmonizar a entrega do petróleo. Olha, isso ali mudou o mundo, né? Você se lembra muito bem disso. É o petróleo que estava aqui no Brasil, $2,5, $3 o barril, na semana seguinte já era $11. E não parou de crescer. 15, 19, 20, 30, 40, 80, 100, 120. E o Brasil, naquela época, importava 80% do petróleo que consumia. Ou seja, quando aconteceu em 73 e nós íamos entrar no governo de 74, toda a preocupação nossa voltou, porque qualquer economista que analisasse a situação da balança comercial brasileira sabia que o Brasil não teria 3 a 4 anos, 5 no máximo, para equilibrá-la, porque petróleo desse preço, alimento desse preço, teve que ser feito um plano estratégico. Coincidentemente, você que escreveu sobre o Geisel também, sabe que o presidente tinha sido presidente da Petrobras antes. E ele, mais do que ninguém, sabia que petróleo, com a tecnologia da época que o Brasil tinha, nem com 30 anos, ele falava isso naquele tom guerreiro dele, nem com 30 anos vamos ter petróleo. Aquele esforço que ele fez de criar os institutos, tanto na Petrobras quanto nas universidades Fluminense e Rio de Janeiro, ele sabe, olha, isso vai demorar mais de 30 anos para poder ter uma nova tecnologia, que de fato confirmou, né? 33 anos depois, descobre o pré-sal. A solução, eu quero dizer isso porque não foi minha competência, a solução única que sobrava era agrícola. Tem jeito de nós fazermos uma revolução no bioma tropical brasileiro? Eu estava vindo de Minas.
e tinha tido uma experiência muito interessante em vários segmentos, inclusive no Cerrado. Eu consegui fazer um programa de Cerrado com apoio do Banco Central, com apoio, naquela época, da ACAR Minas Gerais. A ACAR era uma instituição de assistência técnica de extensão rural criada por Rockefeller, em Curvelo, em 1948, que treinou um pessoal para fazer um trabalho belíssimo. Eu, que já conhecia aquilo da universidade onde eu trabalhava, tinha um carinho muito especial, chamei a cara e falei, olha, nós não vamos botar um profissional como assistente técnico, vamos eleger vocês. Nós estamos em dificuldade financeira, nós vamos pagar as dificuldades de vocês, mas vocês vão ser o único órgão de assistência técnica. Agora vamos fazer programas, tem que ter programa. E a ACAR veio, treinou o pessoal, nós fizemos um trabalho muito interessante para as experiências que nós tínhamos nas universidades. Lavras tinha o professor Alfredo Scheid, que fez uma tese lá em North Carolina sobre a possibilidade do Cerrado. Campinas, o Instituto Agronômico, já conhecia também, tinha alguma experiência, principalmente daquela região ali da Mogiana, que era um cerradão. Existia em São Paulo, eu estou dando detalhe para você ver que a gente tem que buscar tudo. Em São Paulo tinha lá o IRI, era International Research Institute, também da Fundação Rockefeller, que trabalhou com o Cerrado e dava indicações que o Cerrado poderia ser recuperado. E o IPEACO, em Sete Lagoas, que tinha uma equipe muito boa, inclusive de Lavras, eu fiz estágio lá como estudante e comecei a verificar que os trabalhos que eles iniciavam davam bons sinais. Quando eu entrei no governo de Minas e fiz esse programa, tivemos um êxito total. Foi muito interessante porque o programa era muito bem direcionado e definido. Eu consegui um crédito especial para mudar a feição do crédito rural na época. O crédito rural na época financiava produtos. Quer comprar um trator? Quero. Que trator que é? Esse aqui de 80 cavalos. Quanto custa? É 90 mil reais. O gerente espertamente mandava servir um cafezinho ao cliente, ia lá dentro, olhava o cadastro. Se o cadastro permitisse, ele não perguntava para que era o trator. Se fosse para ser um táxi na cidade, estava tudo bem. E financiava. Se não desse, não financiava. Não era isso que a gente queria. Você quer fertilizante? Quero. Para quanto? É isso. 40 mil. Se o sujeito comprasse fertilizante e guardasse lá no galpão dele e nunca usasse, não tinha problema nenhum. Ele tinha o cadastro dele, pagava isso. Nós mudamos isso. O crédito rural, e eu insisti com isso, tem que ser feito para financiar projetos completos. Não pode se pagar com um cadastro. Tem que se pagar pela evolução do projeto. É o projeto pela sua renda, pela sua capacidade de gerar renda, é que tem que pagar isso. E modificamos isso tudo. E fizemos o programa em Minas, e aí foi muito interessante, viu, ô Marcos? Porque no primeiro ano eu saí como um louco aqui, laçando os mais doidos, porque Cerrado aqui ninguém acreditava. O que existia aqui era que Cerrado era só dado ou herdado. Ou então Cerrado era terra de fazer distância só, não servia para mais nada. Eu saí atrás aí e consegui uns 20 e poucos. No Triângulo Mineiro, ali na região
acima de Uberlândia, depois no Alto Paranaíba, ali em Patos de Minas, e na região, e depois fui para o Noroeste, em Paracatu. Lá também lacei mais uns 3 ou 4 doidos. E depois fui para o Naí. Naí foi mais fácil, porque o pessoal lá era mais aventureiro. E arrumamos lá uns 5, não me lembro bem certo quanto. Eu sei que não passava muito, não chegava a 30. E fomos de sorte. Aí eu tenho que ver que as coisas, às vezes, a boa vontade tem que ser protegida de Deus, sabe? São Pedro, em 1971, foi grande companheiro. E as lavouras que nós inventamos de plantar, naquela época, aqui não tinha soja, era milho, era algodão, era o arroz, o arroz plantava muito, feijão, etc., etc., ficaram uma beleza, porque elas já começaram a ter um pouco daquilo que se tinha de ciência e tecnologia. E o agricultor viu que ele precisava atuar para corrigir a falta de fertilidade do cerrado, que foi degradado por 150 mil anos. O próprio índio botava fogo todo ano no cerrado, porque ele sabia que se deixasse, ele chamava de macega, de não queimar um ano, no ano seguinte que ele fosse queimar, ele não tinha controle do fogo, e às vezes queimava até a choça dele ou a cidade dele. Então, ele queimava todo ano. Quando veio o colonizador, há mais de 300 anos, falou, olha, se isso serve para o animal silvestre, etc., porque o índio usava muito para caçar, isso vai servir para o boi e o cavalo também. E assim ele fez, mas era um animal em 10 hectares, não tinha nenhuma capacidade de produção. O negócio era tão complicado, só para você ter uma ideia, eu nasci na região do Cerrado. O sujeito do Cerrado nem a cerca pagava. O que ele fazia? Ele tinha sua vaca, ele marcava com ferro quente. O boi, ninguém podia ser de qualquer um. E a vaca solta no cerrado, lá enxertava, tinha o bezerro. E todo ano, no período certo, eles faziam um rodeio para separar os bezerros das vacas marcadas suas. Era assim que era a pecuária naquela época. E aí eles tiravam os bezerros e remarcavam outra vez. Era um processo índio mesmo, administrativo. Muito bem. Como o negócio começou a dar certo, eu tive um problema seríssimo. Quando chegou em setembro de 1971, novembro de 71, as lavouras estavam bonitas demais. E o povo animou. É o chamado efeito indutor. Os agricultores ficaram malucos. Esse Paulinelli, ele é doido, mas ele acertou. O que fizeram? Correram e se inscreveram, que nós tínhamos botado uma lista de inscrições e tudo. Apareceram mais de 1.000 inscrições para o segundo ano. Eu chamo o Renato Simplício, que era o presidente da CAR. Doutor Renato, tem 1.000 propostas. Você está brincando? Falei, agora. Contrata agrônomo. Não tem nenhum agrônomo sobrando em Minas. Vamos abrir um concurso do Brasil. Abrimos o concurso do Brasil. Passaram 720, eu mandei contratar todos. E assim nós demos uma saída. Eu estou te contando essa história porque ela vai no âmago da questão. Resolvemos o problema da emergência do primeiro ano. Aí o nosso grupo se reuniu, gente, daqui para frente. O que vai acontecer? Se saltou de 30 para 1.000, o próximo ano deve ir 12.000, 15.000. E nós não temos como fazer um programa assistido com esse rigor que nós queremos. Sempre tem os mais espertos e observadores. Por que você não faz um programa para 20, 30, 50 produtores ao mesmo tempo? Porque assim você populariza mais o programa e dá assistência
de melhor forma. Vamos experimentar. Eu não sei se você se lembra, o Gervásio Inouye, da Cooperativa Cutia, em São Paulo, Sim. era muito meu amigo, um agrônomo muito competente. A Cutia era uma potência naquela época. Eu chamo o Gervásio, ô Gervásio, tivemos essa ideia, o que você acha? Ele ficou vibrante. Eu estou pensando em fazer um projeto aí, uns 30, 50 colonos, mas não posso errar. Reforma agrária naquela época era uma tradição de que não existia como quem metia naquilo acabava saindo todo machucado. Eu não posso errar porque ela vai parecer uma reforma agrária. Só que eu não posso e não quero errar para não dar mau exemplo. Você tem aí em São Paulo uns 30 filhos de agricultores cujas fazendas já ficaram muito pequenas para eles, 15, 20 hectares, que não dava para sustentar o pai e a mãe, mais 3 ou 2 filhos, seja o que for. É isso que eu preciso, não sei o quê, ficou animado demais. Uma semana depois, eu falei, tem que selecionar. Se não for bom, nós vamos botar uma seleção aqui. Uma semana depois, ele me manda 36. Fui mandar fazer uma avaliação. A minha turma falou, eles não são bons, não, eles são ótimos. Aí eu mandei catar no Alto Paranaíba, que é a região de Patos, principalmente São Gotardo, uns 36 mineiros. O mineiro era agarrado, você lembra disso, né? Falei, vamos misturar isso. E aí botamos esses 36 mineiros junto com os 36, 72. E eu desapropriei uma área. Rapaz, essa desapropriação me deu tanta dor de cabeça, porque eu fui mexer no homem mais forte de Minas Gerais, um tal de Antônio Luciano Pereira, era dono do Banco Financial, do Hotel Financial, tinha 60 mil lotes em Belo Horizonte, tinha uns 400 mil hectares de terra em Minas Gerais registrado no INCRA, e ele era peitudo, ele não tinha vergonha não, sabe? Ele me peitou, me chamou de atrevido, não sei mais o quê. Aí eu falei com ele, olha, vamos fazer um negócio. Eu sei, inclusive, que o senhor nem tem título dessas terras. Isso aí foi terra que o senhor invadiu. Vamos fazer um negócio, o Estado compra isso. Nós botamos os avaliadores, etc, etc. Não empresto, não dou e não vendo. Sei que vai procurar outra área. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou perdido. Eu sei que eu tive que arrumar uma briga com esse homem. Em um mês ele estava desapropriado, sabe? Criou as maiores dificuldades para nós, inclusive para minha família, porque ele tinha muito capanga, muita coisa, ameaçou a família. Eu passei a ter que ser guardado por polícia e outras coisas mais. Mas deu certo. Nós montamos lá o chamado PADAP, Projeto de Assentamento Dirigido ao Alto Paranaíba. Marco, foi um sucesso. Botamos lá um campo experimental, botamos lá uns 5 técnicos daqueles melhores que nós tínhamos, que deram assistência a todos eles ao mesmo tempo. Eu já simplifiquei bem, né? De 1 para 1. Eu consegui 72 para 5. E a coisa começou a funcionar muito bem. Eles eram muito hábeis, sabiam e conheciam a agricultura muito moderna, e em pouco tempo contaminou os mineiros agarrados e o projeto explodiu. Explodiu tanto que eu, que não conhecia o presidente Geisel, ele andou por Minas Gerais e viu esse projeto lá. E acabou me chamando para conversar como é que eu tinha feito aquilo. E eu fui, inocentemente, cheguei como... A imprensa sempre já falava alguma coisa, porque o Minas Gerais estava indo muito bem, né? Eu cheguei como um vestibulando
Agora eu sentei na cadeira, eu acho que era desse tamanho assim, ó. Mas o Geisel é muito esperto, você conheceu ele bem. Ele arrumou comigo uma conversa inicial que deu a entender que ele já tinha um ministro e que ele queria conhecer os projetos que deram certo em Minas. E começou a me sabatinar. E sabatinou tanto que acabei saindo ministro da Agricultura. E ele realmente me deu um apoio muito grande, tivemos um entendimento muito bom e partimos imediatamente para o Cerrado, naqueles que ele me chamou em janeiro. Nós íamos tomar posse em 15 de março. Ele falou, o que eu quero é que agora eu vou testar se você é bom de serviço mesmo, que nós queremos entrar em março com todo o programa de governo do setor agrícola estruturado. Não vamos perder tempo. Eu tive que mudar para o Rio, que era ali na Praça 15, né, no antigo Bolo de Noiva, que ele estava com a equipe dele, e trabalhamos muito. E foi muito interessante, porque, coincidentemente, o Vérez Veloso, que era o ministro do Médici, eu tinha convencido a ele que esse programa estava dando certo, e ele chamou o IPEA, cujo presidente era Maurício Rangel Reis, que você conheceu também. E o Maurício foi quem acompanhou o Projeto Cerrado, e nós botamos as equipes da Secretaria e do IPEA trabalhando junto, e as avaliações foram as melhores possíveis. O ministro Mário Henrique Simonsen, que era um dos donos do banco Bozano Simonsen, o banco tinha resolvido fazer um programa de café em Minas. E eu fiz um programa de café que eu consegui triplicar a cafeicultura mineira, porque Minas não tinha nenhuma capacidade econômica. São Paulo já tinha, Paraná já tinha substitutos, e Minas não tinha. E ele gostou do trabalho da nossa equipe, que ajudou ele a montar um dos maiores projetos de Minas ali em Alfenas. E nós acabamos ficando conhecidos nos 3 anos que eu passei aqui. Resultado é que o presidente chama o Simons, Veloso continua, Maurício Reis, Angel Reis foi para o Ministério do Interior e eu para a Agricultura. Ora, formou, como diz o outro, 2 juntas de 4, que arrancava o carro do buraco, né? Tivemos um entendimento muito bom, fizemos o projeto Cerrado, eu obtive o recurso para isso, a Embrapa foi a primeira coisa. Nós preparamos toda a estruturação da Embrapa para uma nova fase. O Geisel me permitiu isso. Ela seria uma coordenadora, porque nós não tínhamos gente treinada na época. Coordenadora de toda a inteligência nacional. E ele me deu dinheiro para isso. Chamei as universidades, fiz convênio, chamei as instituições estaduais de pesquisa, os governadores, vendo o entusiasmo do Geisel, não foram bobos, eram 8 instituições, criaram mais, eram 9, criaram mais 8, 17 instituições. E também, veja bem, a iniciativa privada. A Embrapa chamou a iniciativa privada e trouxe, que já estava se desenvolvendo no Brasil. Olha, chamamos todas. As multinacionais entenderam o nosso propósito. Os produtores que eram mais evoluídos, alguns deles se despontavam a nível nacional. Um deles era o Antônio Secundino São José, com a Grosseres. Outros na área de fertilizante, e assim foi. Nós botamos todo mundo junto, integramos esse pessoal todo. E o programa de pesquisa nacional teve que ser muito bem feito, porque nós saímos atrás de soluções no mundo inteiro e não achamos nada. Vamos ser realistas, vamos ter que fazer aqui. Primeira coisa que eu consegui foi que o Geisel me autorizasse a contratar 1.000 profissionais novos. Chamei o Eliseu Andrade Alves, que era um homem excepcional, é um homem excepcional, e ele falou, arruma aí, nós temos que
pegar o que tem de bom nessas universidades, escolas, e gente que já está trabalhando, às vezes, por conta própria, etc. Vamos botar esse pessoal, treinar para a Embrapa. Eu tive uma decepção perigosa. Abri o concurso para 1.000 profissionais, só apareceram 52 com pós-graduação. Eu quase que entreguei meu chapéu, te confesso. O que eu ia fazer? Um programa para fazer uma agricultura diferente no mundo. O antigo DNPE não tinha mais do que 50 pesquisadores. Com 52, dava 102. Isso era um pingo d'água no oceano, não ia dar. Mas o velho foi 100%. Vai aí atrás de um financiamento. Eu fui, consegui $200 milhões e mandamos 1.530 técnicos, os 950 da Embrapa. Das instituições estaduais foram 462 e das universidades eram 100. Uma adoeceu, não foi, foram 99. A verdade é que nós mandamos para o exterior, para os grandes centros de pesquisa existentes na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, na China, na Inglaterra. Nós espalhamos esse pessoal pelo Brasil, pelo mundo inteiro, mas com uma tarefa muito bem definida. E nisso o chefe me ajudava, porque toda vez que o sujeito ia embarcar, eu levava um grupo lá de 10, 15, e ele não tinha preguiça. Vocês estão indo com a tarefa. Ciência para aprender lá. Agora, tecnologia e inovação é aqui no bioma brasileiro. A bolsa era tão boa que dava para eles ir voltar 2, 3 vezes do ano, fazer amizade com os professores e advisors deles, oferecer um churrasquinho de fim de semana, etc. E a coisa funcionou porque esse pessoal todo passou a se interessar pelo Cerrado. E a pesquisa começou realmente a mudar. E, com isto, eu tinha dito ao presidente Grazi que o grande problema era a assistência técnica e a extensão. A Abicar, você lembra dela? Essa CAR de Minas se espalhou pelo Brasil inteiro. Foi um exemplo fabuloso da Fundação Rockefeller. Ela já existia em 21 estados naquela época, mas estava em crise. Houve uma crise política e eles tiveram uma crise financeira em função disso. Mas o presidente foi 100%, me autorizou, acerta com eles e vamos fazer uma oficialização desse programa pelo governo. E nós criamos a Embrater. Eram 7.000 técnicos no Brasil inteiro. E nós começamos a treinar esse pessoal dentro do Figurino de Minas. Levei a equipe mineira para lá, o Renato Simplício foi o coordenador, o Eliseu foi também pela Embrapa e outros. A verdade é que nós montamos um sistema que a gente já tinha uma certa experiência, com 2 lanças muito importantes. A geração do conhecimento na Embrapa e a transferência da tecnologia com a Embrater. A Embrater e o produtor, aí a coisa tinha mudado, já não era mais aquela caça aos aventureiros. O pessoal já sabia que estava dando certo em Minas. Aí nós pegávamos nos 7 estados que tinham cerrado, demos prioridade. O presidente autorizou um plano de política pública que foi o mais agressivo que o Brasil já teve. Nós fizemos a conta para trás. Nós tínhamos os dados do IPEA junto com a Secretaria de Minas. Tínhamos os dados da experiência de 3 anos. Nós calculamos. O Brasil, para ser autossuficiente, precisa de ter uma área produzindo em melhores condições que a produção brasileira, no mínimo de 3 milhões de hectares. E eu levei a conta para o presidente. Levei até tremendo, porque ele vai assustar. Mas não assustou, não. Ele era danado. Deu uma equivalência de 3 bilhões de dólares naquela época. Era dinheiro
para dar com pau. E ele bancou aquilo. Chamou Simos, Veloso, é prioridade, vamos fazer. Ou seja, ele escorou. A verdade é que nós tivemos condições de operar isso praticamente ininterruptamente. Em 1978 houve uma seca muito forte, me atrapalhou. O Simão reclamou que nós tínhamos estourado os orçamentos todos, inclusive o monetário naquela época que não podia ser estourado. Mas a gente chegou daqui e dali e não parou o projeto, e o projeto deu muito certo. Foi muito interessante, porque a gente pôde não só fazer isso a nível nacional, mas tivemos a felicidade de contar com produtores um pouco mais evoluídos, especialmente do Sul. Eu usei aquela mágica que eu tinha feito, entre aspas, com a Cotia e passei a buscar nas cooperativas de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e até de Minas também, um grupo de produtores em que eu escolhia as áreas mais vazias e, portanto, mais baratas que tinham, e eu não comprava nem desapropriava a área. Eu os levava para lá e eles por si próprios, porque se eu fosse me meter nisso, eu ia ficar no embrólio danado. Nós financiávamos a ele o projeto e ele dava um jeito. Vendia um pedaço de terra lá no Rio Grande do Sul, de 15 hectares, dá para comprar 1.500 aqui em cima, o mesmo dinheiro. E eles vieram e trouxeram um melhor conhecimento. Eles tinham uma veia mais dócil às inovações e eram capazes de se organizar em cooperativas. Olha, a coisa deu certo demais. O projeto funcionou muito bem e nós começamos a ter surpresas agradáveis. Eu mesmo tive. Nós começamos a ver que no primeiro ano o agricultor era capaz de fazer uma reestruturação física do solo. Uma aração profunda, uma gradiação profunda, quando precisava um subsolador ou até máquinas de romper camadas impermeáveis, foi usada naquela época para que o solo fisicamente não fosse um empecilho como era em algumas regiões. Também no primeiro ano nós fazíamos a recomposição química, o calcário, o magnésio, o fósforo, o potássio, o nitrogênio e mais 143 microelementos que a pesquisa já trabalhava com eles naquela época. Nós financiávamos tudo isso a eles, com prazo suficiente para eles dominarem, produzirem e pagar com a renda. Foi muito interessante, porque nós começamos a observar que, a partir do primeiro ano, o agricultor, e já era resultado da pesquisa, começou a trabalhar também na recuperação biológica do bioma cerrado. Essa modificava. A produtividade começou a aumentar. Aquela aração profunda que nós fizemos no primeiro ano, no segundo ano todo mundo começou a trocar em não arar, fazer plantio direto. Foi aí, já existia o plantio direto, mas foi aí que ele espalhou no Brasil, por causa do cerrado. E as lavouras davam uma resposta fabulosa, a ponto de, no quarto, quinto ano, nós já temos produtividade igual do Corn Belt americano. Eu nunca esperava isso. No quinto ano do Geisel, na área de alimento, estava praticamente equilibrado. Nós ainda importávamos trigo, mas tinha reduzido muito o leite, a carne começou a reduzir, já começamos até... O que houve foi uma renda no período Geisel, a renda média do brasileiro cresceu 11% nos 5 anos dele. E a demanda aumentou mais do que eu esperava. Esse foi um tombo que eu levei. Então, tive que ainda manter alguma
em importação. Mas a coisa equilibrou rápido. Agora, o que foi mais importante é que o produtor descobriu que as vantagens comparativas que o hemisfério temperado tinha não eram tão vantajosas assim em relação ao nosso clima tropical. O primeiro deles era muito fácil de explicar. O clima temperado tem 6 meses de neve em média. Vem a neve, cresta o solo, queimam as pragas, as doenças, as moléstias, preserva o solo, paralisam-se os fenômenos biológicos, a natureza praticamente morre. Só não morrem aquelas plantas que são capazes de se defender no frio, queimam suas radicelas, ela não faz questão, e finge de morta até que volte o sol. E ali, quando volta o sol, a primeira coisa que acontece é derreter o gelo, umedecer o solo. A semente que está lá tem uma verdadeira explosão biológica. Essa era uma vantagem comparativa que eles tinham. A doença, a praga estava dizimada, essas coisas todas. Tudo isso era vantagem comparativa. Pois o diabo do brasileiro aprendeu aqui que no clima tropical nós plantávamos 12 meses do ano, não tinha esse negócio de plantar só em 6 meses e fazer uma safra só, não. Começaram a fazer 2, 3 safras no ano. E a coisa começou a explodir. E logo eles começaram a ver que a tal agricultura tropical que nós tínhamos criado, ela tinha uma grande capacidade competitiva, porque os nossos produtos eram de melhor qualidade, preço mais barato. E quem trabalha 12 meses no ano tem oferta constante. Para o mercado, isso não tem nada melhor. E eles invadiram o mercado internacional com o produto brasileiro a partir de 1980, e principalmente de 80 já começou. Quando chegou em 2000, o Brasil já era o grande competidor. Nós invadimos esse mercado internacional aí de uma forma que eu jamais esperava. E o resultado está aí hoje. Hoje nós exportamos o quê? Alimentos para 1 bilhão de pessoas fora do Brasil e estamos aí rendendo, me parece que esse ano vai passar de 110 bilhões de dólares só em alimentação. Olha, foi a mudança que o gás não precisava. O petróleo, você sabe que demorou. Partimos para a produção de energia, trabalhamos num projeto que não foi fácil. Eu tive a responsabilidade de trabalhar no setor agrícola, tratei de montar o esquema para que a gente melhorasse. E começamos também a abrir a oportunidade para produzir energia renovável, que foi o grande lance no Brasil. Na década de 70 iniciou e que o Figueiredo continuou na década de 80. E, nesse caso, eu faço questão de dizer que não foi o ministro da Agricultura dele, foi o ministro da Indústria e Comércio, o mineiro João Camilo Pena, e manteve o programa. Eu fui para lá várias vezes para trocar ideia com ele, etc. E a coisa foi indo bem. E o resultado é esse que está aí hoje. Eu não tenho mais dúvida que nós estamos com a chave na mão, ela é nossa. A vantagem que nós podíamos tirar, já tiramos. E agora começamos a fazer o que nós precisamos. Preciso repetir um 74 na área biológica. O clima tropical é detentor da maior diversidade biológica do mundo. Essa história que fazem com o Brasil, de crucificar a gente, é uma safadeza. Isso aí é um jogo. Eu, pessoalmente, que sou escaldado com muita coisa, acho que é mais ideológico. As viúvas do Muro de Berlim estão chorando até hoje.
Berlim foi uma decepção. E eles agora querem achar outro Cristo para poder crucificar. Então, ficam pegando o Brasil como sendo o maior detrator da natureza. Isso é o contrário. Os cientistas internacionais, com quem eu converso sempre, sabem que nós somos a maior reserva. Estão entusiasmados com a ideia que nós estamos tentando divulgar agora, de entrar com prioridade na bioeconomia. O Brasil tem uma potencialidade, nós estamos na frente. O que nós estamos fazendo hoje, a gente reclama, a Embrapa está sem dinheiro, teve um tempo desnorteada, essa ministra nossa é muito boa. Essa é uma cabeça fenomenal. O presidente foi felicíssimo em escolhê-la. Ela realmente está fazendo um trabalho excepcional. Mas acontece que nós estamos numa crise. O Brasil teve aí, eu não vou criticar A, B ou C, mas mais de 30 anos de desgoverno e criou um déficit público que, queira Deus, o mês que vem, ou esse mês agora, no final desse mês, não chega aí aos 7 trilhões. 7 trilhões para um PIB que o Brasil tem, nós vamos levar 10 a 12 anos para recuperar. Isso não precisa ser expert, qualquer um sabe disso. Então, eu tenho defendido muito que chegou a hora do Brasil fazer um novo 74. Tem pouca evolução, mas existem países que estão com trabalhos na área de bioeconomia muito bom. E eu cito a Holanda, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos têm vindo aqui mais para aprender do que trazer alguma solução. Eles têm as empresas multinacionais, cuja sede é lá, e que realmente são potências, especialmente no campo genético. Então, vamos recompor com os Estados Unidos também. Você tem o Japão, que nos deu apoio, inclusive, no programa Cerrado. Eu consegui 560 milhões de dólares numa tranche com o Brasil e Japão para fazer 21 projetos integrados, como o PADAP, que foi exemplo aqui, e deu muito certo. E o Japão está disposto e está nos ajudando. Nós precisamos de utilizar esses conhecimentos da ciência no mais alto nível e redirecionar outra vez para a área tropical. E aí eu tenho dito, com muita ênfase, que nós temos aqui uma obrigação que é fundamental. Nós somos os detentores da maior diversidade biológica do mundo. Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, todos esses biomas. Nós trabalhamos esses biomas e pegar essa bioeconomia, eu vou chamar bioeconomia, porque ela, a meu ver, não vai atingir só o setor agrícola, ela vai atingir muito o setor da agroindústria. E aí eu paro de falar com 30% do PIB e falo com mais de 50% do PIB brasileiro, que deve ter uma transformação sem precedentes. Eu tenho tentado defender isso ardorosamente, junto aos cientistas, junto ao governo, que me ouve às vezes, mas é difícil porque as coisas estão muito apertadas. Mas nós não podemos perder essa grande chance, não. Nós demonstramos que somos competentes. Não foi o Paulinelli que fez isso, não existe super-homem. Foi uma equipe que está aí trabalhando. Essa equipe me ajuda, que você não acredita. Voluntariamente, nós criamos o chamado biomas brasileiros. Estamos estudando 6 biomas. Nós não queremos que essa pecha que eles estão nos dando lá fora seja verdadeira. Vai ser o único país do mundo que, antes de explorar um bioma,
ele vai com a ciência na frente. Nós estamos fazendo isso. Tem o apoio da Embrapa, das universidades, e agora a iniciativa privada começou a me apoiar também. Ótimo, ótimo. Vamos trabalhar, já estamos trabalhando no Cerrado, agora na Amazônia, e vamos trabalhar na área nordeste, do semiárido. Eu tenho a convicção que o entusiasmo desse pessoal é tão grande quando a gente abre a eles uma proposta dessa, e como o governo está realmente sem recursos, nós temos que induzir a iniciativa privada a nos ajudar nisso. Eu fico muito feliz. Você sabe que eu sou bisbilhoteiro. Semana passada, eu andei o Brasil inteiro, mesmo com meus 85 anos e minha perna dura. E eu vou nas propriedades, e eles, sabendo do meu entusiasmo, a primeira coisa que um produtor bom quer me mostrar é o seu laboratório de biotecnologia. É jogar o sapo na água, né? É a mesma coisa jogar o sapo na água. Ele quer que eu converse com o seu agrônomo, seu químico, seu biologista, seu veterinário, seu engenheiro, todos que estão lá, para mostrar o que eles já têm, como estão fazendo, etc. E, olha, é assustador. Aí eu estou entendendo porque o americano está correndo aqui para aprender conosco. Nós estamos muito na frente. A iniciativa privada, o governo está mal das pernas, mas o produtor não está, não. Ele está investindo certinho. Sim. Ele evoluiu. Esses nossos cursos de pós-graduação no Brasil são os melhores do mundo hoje. Em agricultura tropical, ninguém tem nada igual. A Embrapa é o maior investimento de agricultura tropical, é a maior instituição científica do mundo tropical. E tem competência. Então, eu estou batendo muito nessa tecla, Coriolano e todos os outros estão me ajudando, para que a gente divulgue isto e consiga mobilizar essa iniciativa privada, porque, olha, em termos de Brasil, ficar certinho outra vez numa administração financeira, eu não tenho muita esperança de menos 10 ou 12 anos, não. E se nós perdermos esses 10 ou 12 anos, nós podemos estar perdendo a guerra. Então, é uma súplica que eu tenho feito, especialmente aos comunicadores, que analisem bem isso que eu estou falando. Não? Eu estou velho, mas não estou doido, não. Tenho alguma experiência. E, olha, se eu tiver doido, eu já estou com mais de 3 mil doidos me acompanhando, porque essa moçada toda está muito alegre, viu, Marco? Olha, ministro, foi um enorme prazer conversar com o senhor. O senhor apresentou um painel histórico da Revolução Agrícola no Brasil, e o senhor mostrou, é um trabalho coletivo, do qual o senhor foi parte importantíssima, né? E todo o significado disso para a economia brasileira, para a economia mundial, da questão da alimentação, e essa questão do desprezo que havia, o senhor destacou muito bem pelo Cerrado, né? E como houve um enfrentamento, o papel da ciência nisso, e da coordenação, o papel do Estado, e a ousadia, né, dessa gestão, especialmente do senhor quando foi ministro do presidente Geisel. Então, isso é muito importante. Então, eu agradeço muito, senhor, agradeço muito o senhor ter me atendido, muito obrigado, e já tomo a liberdade, numa outra oportunidade, com mais calma também, poder conversar sobre outras questões. A hora que eu estiver em São Paulo, nós vamos conversar. Vamos conversar, claro, com o maior prazer. Com o maior prazer. Mas vamos sim. Ministro, olha, muito obrigado, um grande abraço, estou aqui sempre à disposição do senhor. Obrigado.